Agora levanta as suas mãos e adore o Senhor. Assim. Meu Deus mais grande, Deus forte, Deus poderoso. Boa noite, amados. Paz e graça. Mais uma terça-feira especial, último dia do nosso mês de outubro. Como é bom poder estar aqui com você. Na semana passada nós não pudemos estar juntos por motivo de viagem, mas hoje estamos novamente. Margarete também não pode estar participando, ela está numa outra reunião. Então eu estou aqui para poder celebrar com você esse tempo tão precioso. Boa noite, a Beth lá em Curitiba. Que Deus abençoe você e a tua casa aí, Beth. Essa noite é uma noite especial. Por que especial? Porque nós vamos falar do amor de Deus. Hoje, um dia onde a grande maioria das pessoas comemoram o Dia das Bruxas, nós, ao contrário, comemoramos a alegria de viver na presença de Deus. Boa noite, Helena, lá em Xanxerê. Que Deus abençoe você, Helena. A alegria de viver na presença do Pai. Eu quero, antes de iniciar aqui, eu quero estar orando com você, pedindo que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te dê graça e te dê misericórdia nesse tempo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, é na Tua presença, Senhor, que nós nos colocamos nesta noite, para dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado por podermos ter um Deus fiel, um Deus tremendo, o único Deus entre céus, terra, mar, profundezas. Não existe Deus maior, Deus superior ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite, Pai, os corações possam ser quebrantados, os ouvidos abertos, para entender o que Tu fala sobre a vida de cada um de nós na Tua palavra. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Lembrando do tradicional abraço para minhas netinhas, para a Sarinha, para a Laurinha. Abraçando minhas netas, eu abraço você também. Que Deus te abençoe. Também quero mandar um abraço para a Tati, para o Thales, que estão assistindo nesse momento aqui em Papanduva. Deus abençoe vocês. Mas essa noite eu quero falar um pouquinho sobre essa comemoração que o povo comemora no dia 31 de outubro. Nós, cristãos, nós comemoramos algo diferente. Nós não comemoramos o Dia das Bruxas. Ao contrário, nós, como cristãos, nós comemoramos o dia onde foi promulgado a Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante, ela fez a diferença na caminhada de cada cristão no decorrer de mais de 506 anos dessa reforma. Mas hoje eu não vou me deter na reforma, mas eu quero me deter um pouquinho nessa festividade. Um abraço para a Ruth, para o Adriano, para a Dudinha. Que Deus abençoe vocês. Eu quero me deter um pouquinho hoje nessa comemoração que quase toda a humanidade comemora, que é o Halloween.
né? O Halloween ou o chamado Dia das Bruxas. Mas primeiramente eu quero ler um texto que está lá na palavra de Deus, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos de 11 a 14. Efésios, capítulo 5, versículos de 11 a 14. A palavra de Deus diz assim: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Esta é a palavra do Senhor. Deus nos orientando para viver de uma forma totalmente diferente. O que é Halloween? Halloween nada mais é do que a comemoração do Dia das Bruxas. E isso tem se tornado muito popular a cada mais ano que vai passando nas nossas escolas brasileiras. A sua celebração, porém, ela tem um conteúdo espiritual que é desaprovado pela palavra de Deus. Esse conteúdo não é aprovado por Deus. Um abraço para a Sônia, Gustavo, lá em Campos Novos, que Deus continue abençoando vocês. Essa celebração, porém, ela vai contra os princípios bíblicos. A palavra Halloween, ela tem sua origem lá numa expressão errada, né? Que era Halloween Eve. O que isso significava? Dia de Todos os Santos, que é comemorado no dia 1º de novembro. Um abraço também para o Márcio, para a Neuza, aqui em Papanduva, que Deus os abençoe. E essa comemoração do Halloween, ela vai contra o princípio que nós cremos como palavra de Deus. Ela vai totalmente contra tudo isso. O Halloween, ou Dia das Bruxas, ele tem se tornado muito comum em alguns países e também nos últimos anos aqui no Brasil, principalmente através das redes de escolas públicas e privadas dos nossos estados ou do nosso país totalmente, né? Mas afinal, qual é essa celebração? Qual é a origem dessa celebração? Trata-se apenas de uma festa ingênua ou contém uma influência espiritual na sua essência? Qual deve ser a nossa posição como cristão perante essa celebração? Como nós devemos pensar? Como nós devemos agir? A origem dessa celebração ou dessa festa são superstições que vêm através de séculos e séculos, criando e cultivando na mente das crianças. O Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, é uma festa que tem a raiz nos festivais de outono dos celtas há muito tempo atrás. Isso surgiu lá onde hoje é a chamada Grã-Bretanha, né? No norte da França. Eram pessoas idólatras, animistas, pois eles adoravam o quê? A natureza, tinham o Deus Sol como a divindade favorita. Seus sacerdotes eram chamados de druidas, influentes, guias espirituais e dados à magia e à feitiçaria. Foi essa a origem. Os celtas, eles criaram como fosse um novo tempo, uma comemoração na última noite de outubro, pois eles acreditavam que o véu entre o nosso mundo e o mundo dos mortos se tornaria mais frágil.
e eles poderiam ter esse contato, essa volta, esse relacionar com os mortos. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia condena tal prática. Nessa época do ano, os povos latinos também, em especial os romanos, eles comemoravam a festividade da pomona. Tá? O que era? Era uma festa das frutas e dos jardins. Eles saíam nessa ocasião, né, nas casas pedindo que eles dessem tortas de maçã e que eles enfeitassem com nozes. E o que acabou acontecendo? Acabou se tornando algo místico, invocando espíritos e bruxas, essa festividade, que não é realmente o que nós cremos. Bruxa e feitiçaria sempre foram vistas como adoradores de demônios. E essas pessoas se acham detentoras de poderes mágicos e ocultos. Na Idade Média, eles eram considerados perigosos. Tanto que a Igreja Católica Romana fez uma caça às bruxas. E acabou fazendo uma mortandade muito grande nesse tempo de caça. Mas hoje, o que é essa celebração atualmente, né? Atualmente, um dos maiores divulgadores do Halloween tem sido o sistema, como eu falei, das escolas públicas. E a influência dessas fantasias, das danças, dos concursos, acabam expondo os nossos filhos. As escolas oferecem, as pessoas se vestem. Hoje aqui na minha cidade tinha uma promoção no supermercado que a criança que chegasse lá vestido, né, de bruxa, né, ou de morto com essas vestimentas do qual o dia comemora, ganharia um presente. A sociedade incentivando as crianças para comemorarem, para celebrar esse dia. Mas, amados, eu quero pensar um pouquinho o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala como enfoque sobre essa situação. A Bíblia, ela não cita Halloween, a Bíblia não cita Dia das Bruxas, mas nós entendemos que o envolvimento de tantas pessoas, de tantas classes sociais, com toda a sorte do ocultismo camuflado, ela está sendo inserido de uma forma oculta na vida dos nossos filhos. As pessoas acreditando em tantas coisas que não vêm da parte de Deus. E o que Deus fala sobre isso? Existe uma grande variedade de práticas ocultas infiltrada no Halloween. Mas isso não é divulgado nas escolas brasileiras. Aqui em nosso país, assim como em todo o mundo, nem mesmo as crianças são poupadas desse ocultismo. Se você lembrar, o mais novo best-seller da literatura infantil é um grande exemplo. É um livro de um bruxo, ou de um bruxinho, assim pode ser chamado, de Harry Potter. É um best-seller para criança, envolvendo a mente dos nossos filhos. Mas o que Deus quer, essa celebração, ela vai contra os princípios nossos como cristão. Por isso que ela é reprovada perante a nossa vida e perante a palavra de Deus. Por quê? Porque ela envolve uma questão de mortos, vivos, e a palavra de Deus na carta aos Hebreus, ela diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois vem o juízo. E as pessoas ficam correndo atrás em busca dessas coisas que não existem. Somente Deus tem esse poder. Não são as bruxas, não são os feiticeiros. Se a gente parar para perceber que muitas vezes nossos filhos eles têm sido envolvidos por um emaranhado de informações enganosas, e isso é diabólico. E tem se apresentado apenas como uma brincadeira inocente. Ah, é doce ou travessura, uma brincadeira inocente.
O que tem de uma criança fazer isso? Mas a palavra de Deus diz que se aparecer, né, na nossa frente, nós temos que reprovar. Satanás, ele também se apresenta como um anjo de luz. E ele quer enganar as pessoas. A palavra de Deus, ela declara o seguinte sobre tais práticas. Lá no livro de Isaías, ela é bem clara quando fala: quando, pois, vós disserem, consultai os que têm espíritos familiares e aos que adivinham, aos que murmureiam, porventura não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos consultará os mortos? A palavra de Deus condena. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Porque é enganador, eles mentem. Amados, nós temos que viver uma vida em conformidade à palavra de Deus. E a conformidade da palavra de Deus nos leva a gente ser mais do que vencedores. Buscamos aprender, buscamos a nos relacionar com Deus em todo o tempo. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eficaz. Não são essas situações, não são esses questionamentos que vão nos separar do amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é soberano. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela faz com que a gente tenha uma forma de vivência totalmente diferente. Uma forma de vida da qual Deus se faz presente. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 20... Vocês não poderão beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não poderão participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreverem a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas o apóstolo Paulo deixando bem claro, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefício. É isso. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Não me convém participar de uma festa assim, ou deixar com que meu filho participe, porque isso afronta o meu Criador. Nós vivemos dias em que há forte tendência, mesmo até dentro das igrejas, de aceitar valores e práticas que o mundo está colocando como fosse algo normal. Mas nós precisamos entender que há uma intensa guerra espiritual sendo travada, na qual o nosso inimigo, ele tem se utilizado de artifícios sutis, que dizem, tanto faz, não tem problema, a fim de fazer o quê? De enganar o povo de Deus, a fim de enganar o povo. Não tem problema, é uma brincadeira apenas. A palavra de Deus declara que nos últimos tempos a iniquidade se multiplicaria e que se tornaria mais fácil você estar na iniquidade do que você caminhar com Deus. E aqueles que fazem isso, eles vão contra a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ainda na segunda carta dele aos Coríntios, ele fala assim: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É nisso que nós cremos, é nesse Deus que tem poder. Nós cremos nesse Deus que pode mover as coisas. Muitas pessoas têm dificuldade em se posicionar. Muitas pessoas agem como tudo se estivesse no campo do relativo. Mas nós cremos na palavra de Deus e entendemos que a Bíblia é bem clara ao nos advertir sobre essas práticas, que são abomináveis ao Senhor. São abomináveis.
Deuteronômio é bem claro que fala, né? Que as pessoas que consultam mortos, praticam feitiçarias, as pessoas que praticam ocultismo, essas pessoas não herdarão o reino do céu. Isaías também fala sobre isso. Ai dos que o mal chamam de bem e o bem chamam de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. É isso que Deus rejeita em todo o tempo. Como você tem vivido? E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai. É o reprovar, é o não aceitar. Nós temos que pedir que o Senhor faça com que a gente possa entender, que a gente possa refletir na glória dele. Não é simplesmente uma brincadeira, doce ou travessura. Se você não me der algo, eu vou fazer algo mal para você. Isso é pecado. É pecado. E estão inserindo nos nossos filhos de uma forma sorrateira, dizendo que tanto faz, é bom. Venha e chega no caixa do supermercado e fale, doce ou travessura. Aí eles vão te dar um presente para que você não faça uma travessura. Amados, nós temos que fugir dessa aparência. Nós não podemos aceitar isso como algo normal. Nós não podemos aceitar uma festa demoníaca dizendo que é algo normal. A palavra de Deus diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. É importante que a gente possa se posicionar como os nossos filhos e ensinar para eles a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não ao Halloween. Na minha casa não tem Halloween. Na minha casa tem a presença de um Deus soberano. De um único Deus que tem poder sobre todas as coisas. Desse Deus que ele é infinitamente maior do que tudo isso. Não há nada que possa subsistir o poder do nosso Deus. Nós fomos moldados na presença do Senhor. Então não aceite essa posição. É somente assim que o mundo vai reconhecer quem é o povo de Deus. A escolha é sua. Você tem que entender o que você quer. A posição é tua. Como o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Eu tenho a liberdade, mas a palavra de Deus diz que a iniquidade se multiplicaria. E nós estamos sendo atormentados com tantas coisas. E isso irrita o Senhor. E isso desagrada ao nosso Deus. Quando desagrada o nosso Deus, eu prefiro ficar com a sua palavra. Eu prefiro ficar com a prática que vem da palavra de Deus. Mas as pessoas ainda levam isso como brincadeira e se entregam a essa situação. As pessoas acham que tudo é normal, mas não é normal. Clame a Deus e repreenda, porque Deus é maior. Vamos orar agora nesse momento, pedindo para que Deus nos dê sabedoria. E não é só do Halloween. Existem tantas festas satânicas que estão enrustidas, dizendo que é algo bom. Doce ou travessura. Bem ou o mal. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, fazei o bem sem olhar a quem. É isso que Deus quer da nossa vida. Senhor nosso Deus e amado Pai. Senhor, nessa noite onde muitas pessoas comemoram o Halloween, em nome de Jesus nós queremos declarar que nós cremos num Deus vivo. Cremos num Deus que condena todas essas práticas de bruxaria, de feitiçaria, de vidente, de necromantes,
Todas essas coisas que vão contra o nosso Criador. Por isso, Pai, em nome de Jesus, traz a essência ao coração de cada um que está ouvindo nesta noite. Que as pessoas não venham entender, vocês são quadrados, vocês não querem deixar seus filhos ter liberdade. Sim, nós deixamos os nossos filhos serem livres, mas com certeza nós ensinamos o que é correto. E o que é correto é viver em conformidade à palavra de Deus. Não em conformidade com o que esse mundo prega, porque o mundo jaz no maligno. E as coisas do mal vão entrando de uma forma sorrateira, sendo inseridas na mente das pessoas, e isso acaba tirando a lucidez. E eu peço, Pai, traz novamente a essência, traz novamente o primeiro amor, que as pessoas possam buscar em Ti, que tem todo o poder. Porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai, repreenda toda ação demoníaca que está inserida por trás dessa festa. Que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça resplandecer o brilho dele na tua vida. Próximo domingo nós estaremos juntos novamente, às 9h30. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Criou o céu.